Bom dia. Enquanto os irmãos vão conectando, eu queria lembrar você que está assistindo a gente agora. Se você não curtiu ainda a nossa página, a página da igreja aqui no Facebook, se você ainda não segue a gente no YouTube ou no Instagram, segue lá. Se inscreve no canal do YouTube, segue a página da igreja no Instagram. Lá os irmãos podem no YouTube acompanhar as EBDs, as pregações, as mensagens. E no Instagram a gente também coloca os avisos de forma mais rápida. Então não se esqueça de seguir a gente no YouTube, IB Maranata, e a página da igreja no Instagram, IBMSJC. Bom, irmãos, eu vou orar aqui enquanto a gente espera também mais uns minutos. Eu vou orar para começar. Abaixe sua cabeça, vamos orar agora antes de começar a devocional. Senhor nosso Deus, nosso Pai, quero lhe agradecer, ó Deus, por mais um dia que o Senhor tem nos dado de vida. Obrigado, ó Pai, por mais um dia também que o Senhor permite que, mesmo distante, nós possamos estar conectados juntos para meditar na Sua palavra. Abençoe esse nosso tempo aqui, ó Deus, nos conduza e nos ajude a ler e a enxergar as verdades que a Tua palavra traz. Abençoe o nosso tempo aqui e nos livra de todo e qualquer mal, ó Pai. Em nome do Seu Filho, amado Jesus, o nosso Senhor, o nosso mediador, que eu lhe peço. Amém. Então, bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia a você que está acompanhando a gente. A devocional de hoje eu gostaria de fazer na passagem de João 4, 27 a 30. No sábado passado, eu trouxe para os irmãos uma devocional em João 4, mais de 3 a 26, onde a gente viu o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E essa passagem em geral, ela tem falado muito ao meu coração, e por isso eu gostaria de continuar nela e ver os versículos que a gente não viu na semana passada. Como nós vimos na semana passada, Jesus então, nesse diálogo com a mulher samaritana, ele sai de Jerusalém, vai para Galiléia e para fazer esse trajeto ele acaba passando por Samaria, que ficava no meio das duas, e ele então para em um poço em Samaria e começa um diálogo com a mulher samaritana. E isso era de se espantar, espantou a mulher samaritana, como o autor aqui João fala, porque os judeus, como a gente viu semana passada, os judeus e os samaritanos, eles não se davam, né? O João fala isso no versículo 9. Nós vimos, então, naquela passagem, na semana passada, a graciosa disposição de Cristo em se revelar a nós pecadores, onde Jesus, mesmo conhecendo todo o histórico, né, conhecendo toda a vida daquela mulher, ele graciosamente mostrou compaixão a ela e ofereceu salvação a ela. A gente viu também a explicação dele quanto à adoração que agrada a Deus, o fato de que para Deus o ponto principal é o coração genuinamente disposto a adorar, e ele também fala, né, naquela passagem, que a partir de agora não há um local de adoração, a adoração não é exclusivamente no templo, porque Jesus havia vindo e essa situação mudou. E também a gente viu os ensinamentos dele sobre buscarmos aquilo que é de valor eterno, que tem valor eterno, e aquilo que realmente faz sentido, né? As coisas do alto. Então, a passagem continua, tá? É um trecho até bastante grande, esse diálogo que envolve aí a mulher samaritana. E eu gostaria de meditar com os irmãos em alguns versículos seguintes do que a gente viu na semana passada. Então, abre a sua Bíblia em João 4, 25 a 30. Eu vou ler na versão revista e Almeida Revista e Atualizada, tá? Eu vou ler a partir do 25, mas o que eu quero focar com os irmãos e as irmãs hoje
o trecho de 25 a 30. Vamos ler. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nessa perícope que a gente acabou de ler, a mulher samaritana, a gente vê ela dizer que viria o Messias, que ela sabia que viria o Messias, e logo em seguida, Jesus então declara abertamente que ele é aquele Messias, ele é o Messias, o Cristo que a mulher aguardava. Nesse momento, o autor do livro, João, nos informa que os discípulos estavam voltando. Estavam voltando por quê? Porque eles tinham ido, como diz no versículo 8, conforme o versículo 8, eles tinham ido quando Jesus parou ali, quando eles chegaram à cidade, Jesus foi para o poço, os discípulos foram para a cidade em busca de alimento. Então, nesse momento, os discípulos estão voltando e o autor diz que eles se surpreenderam ao ver Jesus conversando com aquela mulher. O motivo da surpresa deles pode não ser tão claro para a gente aqui, mas talvez a gente pode pensar aqui a partir da passagem que eles foram surpreendidos por exemplo, Jesus está falando com uma mulher, algo que para o contexto da época era muito incomum de acontecer. O fato de ser uma samaritana, como a gente viu, havia rixa entre judeus e samaritanos, então isso poderia ter sido um motivo de espanto e também um outro motivo de surpresa, o fato de que Jesus estava cansado e mesmo cansado por conta da viagem, ele para falar com aquela mulher. O fato é que esse espanto dos discípulos faz a gente refletir sobre quão maravilhoso é sabermos que Cristo tem a disposição em lidar com nós, pecadores. Independente da nossa condição, Ele está disposto a nos alcançar. Bom, após então narrar essa reação dos discípulos, João escreve que, após Jesus afirmar que ele era o Messias, a mulher diz assim nos versículos 28 e 29, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Vamos parar e pensar na situação aqui. A mulher samaritana, ela tinha saído da casa dela, da cidade dela, para ir buscar água. Provavelmente, eu acredito que era algo de bastante esforço, um trabalho bem significativo, porque os jarros eram grandes, ainda mais para pegar água, né? E pesados. Mas, aí enquanto ela tirava a água do poço, a situação muda completamente. Ela é exposta a uma mensagem que transforma a vida dela, que muda o propósito dela, que dá um novo sentido para ela viver. E por um instante, tudo que ela fazia até aquele momento perde o sentido e deixa de ser tão importante. E provavelmente ela não conseguia pensar em outra coisa, a não ser nas palavras da verdade que ela tinha acabado de ouvir de Cristo, o Salvador. Por que eu digo isso? Olha a reação da mulher. A mulher samaritana ela largou o cântaro e correu para a cidade
para poder contar o que tinha acontecido e com quem ela havia encontrado. Irmãos, que cena! Que momento fantástico que deve ter sido, eu fico pensando, ela ter ido fazer uma tarefa que é importante, apesar... É a água, né? Ela estava indo buscar água, e depois de ter aquele diálogo com Jesus, ela simplesmente larga, ela abandona aquilo e volta para a cidade para contar o que tinha acontecido. Isso é o poder da graça irresistível, que alcança e cativa o coração do eleito. E uma vez que a pessoa reconhece seu pecado e se entrega a Jesus, a graça derramada no coração dela a graça é derramada no coração dela e o Espírito Santo passa a habitar ali, fazendo com que as coisas velhas sejam tiradas. Como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quando uma pessoa é convertida, um novo morador passa a habitar nela. O Espírito Santo passa a habitar ali. E como o modo como ela vivia, como aquela pessoa vivia, o modo como aquela pessoa agia, as coisas que ela fazia já não fazem mais sentido. O mundo parece diferente, tudo se faz novo. Ao deixar o cântaro, aquela mulher mostra que a sua vida ganhou um propósito maior. Podemos ver que ela considerou as coisas deste mundo como secundária. Uma atitude pouco comum nos nossos dias de hoje. Foi o que eu refleti aqui. Nós vivemos super ocupados, atolados de trabalho, compromissos, eventos, e com isso, muitas vezes, nós não priorizamos aquilo que precisa ser priorizado e nós deixamos de lado o que realmente importa. Eu não estou dizendo que nós devemos abandonar nossas atividades denominadas seculares e só fazemos aquilo que é espiritual. Não, eu não estou dizendo isso. A gente precisa acabar com essa distinção entre o sagrado e o profano. O ponto é que nós precisamos entender a importância e a influência que a vida espiritual tem sobre todas as outras coisas. A partir do momento em que a gente foi salvo, a nossa vida ela é transformada e ela precisa refletir essa transformação em todos os níveis. Então não há uma separação de isso é relacionado à vida espiritual, isso não, isso é secular. Não, a nossa vida espiritual é tudo. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender que as nossas prioridades elas mudam quando nós somos convertidos. O modo como eu trabalho deve ser melhorado, deve ser aprimorado. O modo como eu me relaciono com as pessoas precisa refletir Cristo e até a minha agenda precisa ser modificada. Conversão requer mudança. A sua vida, a minha vida, ela não pode ser a mesma de antes da conversão. Ela precisa ser diferente. Felizes são os que entendem isso e assim como Paulo podem dizer, como ele diz lá em Filipenses 3:8, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Continuando então, aqui na passagem de João 4, nos versículos agora 29, que eu quero trazer a atenção, no versículo 29, que eu quero trazer a atenção dos irmãos, acontece assim, vou ler desde o 28. Quanto a mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, 29, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. A mulher samaritana, ela simplesmente foi
e anunciou: vinde comigo e vede. Ela não usou palavras difíceis ou muito elaboradas. Ela não preparou um texto de várias páginas sobre os fatos que que indicavam que Jesus era o Messias. E ela nem construiu uma argumentação apologética para defender que Jesus era o Messias. A mulher samaritana falou do que estava cheio o coração dela. E ela simplesmente disse: vinde e vede. Essa reação da mulher samaritana, após entender a salvação e ir contar a outros e buscar outros, não é única nas Escrituras. A gente pode ver aqui no próprio livro de João, no capítulo 1, versículo 40, André, após seguir Jesus e crer nele, vai imediatamente buscar Simão Pedro, contando que havia encontrado o Messias, achado o Messias. Assim como Filipe, que também no capítulo 1, só que no versículo 45, que após ter o contato com Jesus, conhecer Jesus, vai ao encontro de Natanael e também declara que havia encontrado, que havia achado o Messias. A gente ainda pode mencionar Paulo, que após ser alcançado por Cristo, ele muda radicalmente as suas atitudes, abandonando a perseguição que ele fazia aos cristãos e passa a pregar o evangelho, né? Que aquele que ele perseguia, ele passa a pregar o evangelho de Cristo, conforme Atos 9:20. O fato, então, de a mulher samaritana, semelhante a esses homens, parar o que estava fazendo e ir atrás de pessoas para contar sobre o Messias, traz para nós vários pontos de aprendizagem, como, mesmo conhecendo pouco, ela vai e divide o pouco que ela sabe. Talvez por entender a importância da mensagem e a necessidade da mensagem, é que ela tenha tido essa atitude. Como nós temos visto aqui na igreja, nas pregações, nas mensagens, desde o começo do ano, nós somos chamados não somente a ser, mas a também fazer discípulos. Assim como o exemplo desses homens que eu acabei de lembrar e da própria mulher samaritana, nós precisamos ir além de ser discípulos. Nós precisamos fazer discípulos e ir até as pessoas e levar a mensagem a elas. A mulher samaritana não usou como desculpa o pouco conhecimento que ela tinha até aquele momento. Ela não pensou duas vezes. Ela largou o que ela estava fazendo, ela largou o cântaro e foi compartilhar as boas novas. Quando eu vejo isso e reflito nisso, só uma pergunta vem à minha cabeça. Será que eu tenho essa mesma atitude? Será que eu estou dando prioridade em compartilhar a mensagem? Exemplos de o que devemos fazer, de que é isso que nós devemos fazer, não faltam na Bíblia, como a gente viu alguns. Outro ponto que nós podemos ver nessa situação, né, nessa atitude da mulher samaritana, é que é papel de um discípulo entender a necessidade de fazer discípulos. E para fazer discípulos, nós precisamos pregar a palavra a todas as pessoas. Como nós vimos em uma pregação recente do pastor Edson, nós não sabemos quem são os que o Pai escolheu. Quem são os eleitos? Por isso, nós precisamos pregar a todas as pessoas. Por onde começar? Por aqueles que estão mais próximos de nós. O isolamento, o distanciamento social é uma barreira? Não. Nunca como antes nós vimos de forma tão próxima, tão real, o quanto a tecnologia nos ajuda a alcançar pessoas. Por isso, vamos fazer bom uso das ferramentas que Deus tem nos dado. Vamos usar a tecnologia
para alcançar pessoas, para levar a mensagem do Evangelho ao perdido e assim fazer discípulos. Para concluir, eu gostaria de refletir com os irmãos sobre a relação dessas verdades que nós acabamos de ver e a situação atual que nós temos vivido, que nós temos passado. Nós que confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, nós somos filhos de Deus sendo preparados para a eternidade. Ampla base bíblica para essa fala, como João 14, de 1 a 6, 2 Coríntios capítulo 4. Então, nós precisamos investir o nosso tempo naquilo que realmente tem valor e precisamos fazer aquilo para o que fomos chamados a fazer. Como nós vimos, não há espaço para desculpa. Se nós pararmos para pensar, a maior parte das desculpas que nós damos estão relacionadas à falta de tempo, certo? Muitas vezes, a maior parte das desculpas que a gente dá é porque nós estamos atolados no trabalho, fora de casa, ou por conta do excesso de trabalho dentro de casa, dos afazeres domésticos, os compromissos sociais, os diversos compromissos sociais normalmente também são uma desculpa, entre outras desculpas. Mas justamente agora, a situação que nós temos vivido com essa pandemia, essa desculpa, né, essa questão de falta de tempo, ela mudou um pouco. Não mudou somente para aqueles que não estão trabalhando. Se você, assim como eu, está trabalhando de casa, nós ganhamos pelo menos o tempo que nós perdíamos com deslocamento. Um pai, uma mãe que ia buscar e levar o filho da escola, ia acompanhar o filho ou algum parente em algum compromisso, com certeza ganhou pelo menos o tempo que perdia nesse deslocamento também. Por isso, eu acho interessante a gente aproveitar esse momento e essa situação que nós temos vivido e refletirmos sobre algumas questões, como, por exemplo, o que eu estou fazendo com o tempo a mais que o isolamento me deu? Será que eu estou empenhando meu tempo naquilo que eu fui chamado a fazer? Não pense, lá vem aquela conversa de que eu não posso gastar meu tempo maratonando série, maratonando saga, filme, vendo o que eu quiser, passando tempo no Instagram, testando receita, cozinhando, jogando. Não, eu sei que essas coisas são legais, são boas. Eu particularmente gosto muito de maratonar série, de ler livros aleatórios, de jogar, e eu sei que esse tempo de descanso, esse tempo de lazer, ele é muito necessário. Mas o meu ponto é que quando a exceção vira regra, quando a gente coloca esses momentos de lazer como prioridade número 1 na nossa vida, nós estamos desperdiçando o nosso tempo. Por isso, eu entendo que esse momento que nós temos passado e vendo, estudando essa passagem, cabe a gente repensar quais são as nossas prioridades e entender que a nossa agenda precisa e deve ser ajustada para aquilo que realmente importa. A nossa agenda reflete o que o nosso coração deseja. Por isso, busquemos as coisas eternas. E quem sabe, esse momento de isolamento possa ser um marco em nossas vidas que nos faça readequar o modo como nós temos vivido e como nós iremos viver o restante da nossa caminhada cristã. Engajados e empenhados no serviço do Rei. Que a gente possa entender que nós precisamos nos engajar e trabalhar
para aquilo que nós fomos chamados a fazer. Então, vamos focar o tempo naquilo que realmente importa e naquilo que nós fomos chamados a fazer. Empenhe seu tempo em conhecer aquele que você afirma seguir, para que então você possa viver conforme ele ordena. E assim como a mulher samaritana, nós possamos empenhar o nosso tempo em ser e fazer discípulos. Era essa devocional que eu queria trazer para os irmãos. Esse texto em particular tem falado muito ao meu coração. Eu tenho estudado ele há um tempo por conta de um trabalho no seminário. Então, essas verdades sobre esse exemplo da mulher samaritana em ser e fazer discípulos é algo que, para mim, coincidiu com o tema que a nossa igreja vem estudando desde o começo do ano e tem falado muito ao meu coração sobre a importância de nós fazermos aquilo que fomos chamados a fazer e empenhar o nosso tempo nisso, porque é isso que realmente importa. Vamos orar então, irmãos. Senhor nosso Deus, nossa rocha, louvado seja o teu nome, ó Pai, e obrigado pelo Senhor nos dar a oportunidade de lermos e estudarmos a tua palavra. Obrigado, ó Pai, pelo Senhor ter concedido a internet, a tecnologia e essa possibilidade de nós podermos, mesmo distantes, estarmos conectados, não estarmos sozinhos. Pai, nos ajude a enxergar as verdades da tua palavra e assim como a mulher samaritana, nos ajude a cumprir aquilo para o que fomos chamados. Nós precisamos da tua graça para podermos cumprir o que o Senhor deseja. Por isso eu te peço, conceda a tua graça a nós e nos ajude, ó Pai, a buscarmos mais a ti, conhecermos mais o Senhor e assim podemos falar do Senhor para os que estão à nossa volta, para os que o Senhor escolheu e ainda não foram alcançados com a palavra. Nos ajude a sermos verdadeiros e frutíferos discípulos do Senhor. Abençoe esse nosso dia, ó Pai, nos guia em tudo que nós fizermos, que o nosso agir, que o nosso pensar, que o nosso falar possa ser para a honra e glória do teu santo nome. Nos abençoe e nos guarde, ó Pai. E é em nome do seu Filho Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, que eu lhe peço e lhe agradeço. Amém. Irmãos, desejo a todos um bom sábado, um bom final de semana, que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. E não se esqueça, amanhã a nossa EBD muda um pouco, então vão ser 2 EBDs, começando às 9, das 9 às 10 a primeira aula, das 10h15 às 11h15 a segunda aula, lá no nosso canal no YouTube, IB Maranata. Só procurar o nosso canal no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube lá, irmãos. Um bom dia a todos e que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom dia.